Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Conversa, o maior podcast político em Portugal. E bem, hoje trago-vos então, como prometido, o Secretário de Estado da Educação, Dr. João Costa. João, obrigado por estares aqui no podcast Conversa pela terceira vez. Muito obrigado. Obrigado, é um gosto estar aqui, mesmo à distância. Exato. Portanto, é assim, e digo-te já que és o primeiro convidado que eu tenho desde as legislativas, porque desde as legislativas tem sido complicado de gravar. Portanto, olha, as circunstâncias não são as melhores, mas a honra é feita na mesma. Muito Obrigado bem. uma vez mais por estares aqui. Obrigado. Vamos então falar então da educação e vamos falar de tudo aquilo que tem estado a acontecer, portanto, nomeadamente a telescola, mas antes de passarmos à telescola, queria começar do mais antigo para agora e vamos voltar a 2007, quando José Sócrates anunciava os programas do E-Escolas e do E-Escolinhas, que ainda ontem o rapaz, o Henrique, um grande abraço para o Henrique, do Instituto Politécnico de Santarém, que falou que ele também foi um dos contemplados, de conseguirmos ter um computador por 150 euros, mais uma pen de banda larga de 1 GB. Portanto, 1 GB em 2007 estava para imenso. Hoje em dia, 1 GB é quase o mínimo que nós precisamos ter nos nossos pacotes de dados móveis nos telefones, por assim dizer. Mas este projeto, de facto, foi um tanto ridicularizado na altura, sobretudo o Magalhães, e com todos os acordos que se fizeram justamente com a Venezuela, por exemplo, mas é algo que, diz-me tu, se poderá estar no horizonte deste governo de voltarmos a um programa semelhante na atribuição de um computador, de um meio de internet para cada aluno, porque essa é sim uma das grandes dificuldades agora na telescola, no ensino à distância, que é o facto de nem todos os alunos têm um computador, nem todos os alunos têm acesso à internet. Certo, muito bem. Eu diria que, já tenho dito às vezes, que se nós tivéssemos tido a capacidade também financeira, que não tivemos durante alguns anos, de manter o plano tecnológico de educação em vigor, não teríamos hoje tantos alunos com necessidade de ter equipamento informático, sem acesso à internet. Já estava no programa do Governo, um dos pilares do programa do Governo é a transição digital, e até o plano de ação deste plano de transição digital foi aprovado esta semana, já tinha sido apresentado pelo Ministro de Estado e da Economia, Pedro Cisa Vieira, e pelo Secretário de Estado da Transição Digital, e um dos eixos principais deste programa é a educação. E, portanto, esse trabalho estava em curso e, de certa forma, vê-se agora acelerado para conseguirmos ter uma resposta que, na emergência agora, destas semanas, não foi possível assegurar. Portanto, o plano está em curso e também, obviamente, temos a experiência do passado, de sabermos o que é que correu menos bem, o que é que correu melhor, para podermos agir agora. E uma convicção clara que temos é que este não é um problema apenas de infraestrutura. É um problema de infraestrutura, mas também é um problema de capacitação e um problema de uma boa relação com os instrumentos pedagógicos que podem ser utilizados. E se este triângulo não estiver fechado, qualquer plano digital cai por um lado. Se eu tiver equipamentos nas escolas, mas não tiver uma intenção em termos de ensino para trabalhar com eles, estou só a pôr equipamentos sem nada. E essa foi, na altura, alguma crítica, eu nem diria ao programa Magalhães, mas sim ao impacto maior ou menor que ele teve em algumas escolas. Se houve alguns lugares onde houve um grande aproveitamento deste recurso, também sabíamos que havia lugares em que se acabava o trabalho normal e dizia que já acabou a ficha, agora pode brincar com Magalhães, não é? E depois também a capacitação, quer dos alunos, quer dos professores. Nós temos neste momento também, os nossos professores estão a fazer um trabalho extraordinário e tivemos também aqui um acelerador nas competências digitais e na procura à formação nesta área, mas essencialmente temos de perceber que se quer ao nível dos professores, quer ao nível dos alunos, não tivermos um investimento também em formação, não basta.
não basta ter máquinas, não é? Mesmo agora, nesta fase que estamos a viver, obviamente que nos preocupa mais e temos agido, sobretudo, com respostas aos alunos sem equipamento, mas também sabemos que não basta ter o equipamento, porque eu posso ter o equipamento em casa e nunca o ligar ou ligá-lo para aquilo que não é o acompanhamento às aulas. Portanto, há aqui uma dimensão, se quiseres, social, que é mais forte e mais importante do que apenas há máquina, não há máquina. Exato, porque, por exemplo, para te dizer o seguinte, que há alunos que são seguidores do podcast Conversa, alunos do secundário, alguns do 9º ano, que, enfim, se interessam pelas questões da política e querem estar também cientes do que está a acontecer, que vieram dizer na live também no Instagram, por isso quem não segue o podcast no Instagram siga, que estavam a usar mais ferramentas digitais do que aquelas que a internet da escola possibilitava em situação de sala de aula. Eu devo ter sido das primeiras turmas a usar a escola virtual, quando apareceu da Porta Editora. Portanto, há certas coisas que existiam na altura, continuam a existir, há outras que os quadros interativos também eram um desatino, porque nem sempre as canetas estavam calibradas, por exemplo, nos quadros. Portanto, há muitas escolas que ainda hoje não conseguem estar ao nível, hoje, 2020, daquela que estava a minha escola aqui na Margem Sul em 2007, 2008, por exemplo, no meu ensino básico. Mais ou menos. Nós temos tido, quando se fala muito das competências digitais, nós temos 30 anos de formação contínua na área das metodologias de ensino à distância. E por isso não tínhamos esta necessidade generalizada como temos agora. Portanto, há know-how nas escolas, e um know-how que é desigual, e é naturalmente desigual, porque às vezes tinha a ver com as motivações ou as áreas de interesse dos próprios professores. O que se transforma neste momento, na sequência desta crise, ou como consequência desta crise, desta pandemia, é que aquilo que era uma área de interesse, digamos assim, uma área de aprofundamento profissional, torna-se uma necessidade para todos, porque é o único meio ou um dos únicos meios de chegar, de estabelecer a relação entre o professor e o aluno. E nisso é que está a alteração profunda de paradigma, em que eu no outro dia dizia a uns alunos, numa aula em que me convidaram a participar, a conectividade neste momento é semelhante ao transporte público, porque é o que me permite chegar à escola, ou a escola chegar à minha casa, não é? Portanto, o aluno que num funcionamento normal, por alguma razão, não tem transporte público a funcionar, não consegue chegar à escola, não consegue aprender. Neste momento não é a deslocação física que está em causa, é sim a conectividade entre alunos e professores. Exato, tendo em conta que agora estamos a ter um paradoxo, estamos a ter a inversão do paradigma, que é agora só os alunos que querem ir à escola. Exato. Nós já temos relatos muito engraçados de miúdos mais pequeninos, sobretudo, que choravam a dizer não quero ir à escola e que agora choram a dizer eu quero ir à escola. Portanto, isto eu não gosto nada de falar de uma crise destas como tendo oportunidades. Eu acho que o que estamos a viver é dramático para muitas famílias, para toda a consequência da crise também económica em que estamos todos os países do mundo a mergulhar e as consequências terríveis que isso terá num aprofundar de desigualdades que nos interessa sempre combater e mitigar, mas há aspectos que, não sendo oportunidades, são chamadas de atenção, não é? Eu acho que hoje, mais do que nunca, estamos conscientes de que o ato educativo é um ato de relação, em que a relação e a relação que se estabelece presencialmente nunca é completamente substituída por isto que estamos aqui a fazer. Os olhos nos olhos, a capacidade de ver o pequeno gesto, os sinais que um aluno transmite a um professor, não é substituível, mesmo os mais entusiasmados com coisas à distância, que reconhecem que isso não é. E, portanto, oxalá também quando tivermos um regresso à normalidade, que todos esperamos que seja breve, tenhamos a capacidade de nos lembrar
deixa eu entrar no ecrã, de nos lembrar que houve um momento em que fomos privados disso e em que nem aprendemos tão bem, nem foi tão... E que tivemos saudades da presença, tivemos saudades dos professores, tivemos saudades dos alunos, porque eu acho que isso vai necessariamente acontecer e ficar. Sim, e aquilo que é necessário nós aqui também percebermos é, de facto, ok, temos estes problemas, há que arranjar soluções a tal, mas obviamente nunca é louvar o que quer que seja. E com essa forma de nós passarmos para o próximo tema desta nossa conversa, é justamente a telescola. E eu aqui, em privado, estava-te a dizer também que nós podemos dizer que o nosso sistema de ensino português é mau, que o nosso Sistema Nacional de Saúde é mau, mas quero deixar aqui a minha felicitação ao Governo, a todos os membros do Governo, pela rápida resposta e a melhor resposta possível que tem sido dada. Acho que devemos todos também um obrigado ao Governo neste sentido, porque não tem sido um Governo que tenha deixado as pessoas na mão, abandonadas, apesar de eu também dizer em muitas lives e em muitos episódios também que o facto de termos um Governo de esquerda obriga também a uma parte mais intervencionista do ponto de vista ideológico, que alguém de direita não está ideologicamente tão obrigado quanto isso, e não estou a dizer que se tivéssemos um governo, por exemplo, com o Rio não teria a mesma postura, não é isso, mas a ideologia fala sempre mais alto. A telescola não vem substituir, vem sim colmatar quem não tem a possibilidade de assistir a algumas matérias. Isto porque temos estado a receber feedbacks de alunos que me dizem, Cláudio, tenho professores que dizem para nós não vermos a telescola, porque a telescola não está a abordar as matérias que nós estamos a dar, estão a dar matérias mais para trás, por exemplo, coisas assim do género. Portanto, o que é, qual é, ao fim e ao cabo, a função da telescola? Bom, ela foi pensada, o estudo em casa, que é o nome oficial, foi pensado como a criação, a disponibilização de um conjunto de blocos educativos, digamos assim, de temas disponíveis para serem utilizados, sobretudo pensando em primeiro lugar naqueles alunos que não têm acesso à internet tão facilitado, e por isso procurámos uma resposta que chegasse a todas as televisões, ou seja, que pudesse ser utilizada mesmo quem não tem cabo, num canal que se disponibilizou, e a RTP foi extraordinária também na capacidade de resposta e na capacidade de produção deste programa connosco, um canal que chega por TDT. Portanto, o primeiro objetivo foi esse. Agora, e houve algumas orientações às escolas neste sentido, não é um substituto do contacto com o professor, aquilo não é, como eu dizia no outro dia, numa entrevista à RTP, aquilo não é a escola oficial, não é? Ou seja, imaginemos, eu sou professor, tenho uma turma de 9º ano, consigo que todos estejam ligados. Eu não preciso de seguir aquilo que ali está, porque até pode não fazer sentido face ao desenvolvimento do programa que tinha até esta fase. Mas também posso ter, ainda que tenha todos os alunos ligados, como nós vamos disponibilizando os temas e os planos de aula em antecedência, posso querer, enquanto professor, utilizar de uma semana, 2, e em alguns casos os professores também entenderam que era interessante integrar todos os blocos na sua planificação. Agora, não é suficiente, não é um substituto da escola, e até diria que quando há conectividade não faz sentido estar a seguir sequencialmente tudo o que ali está, como se o professor desaparecesse. Por vezes há pessoas com quem eu tenho conversado, que não estão por dentro destas áreas da educação, que acham que a telescola antiga eram as crianças em casa sentadas em frente à televisão sem mediação. Mas a telescola não era isso. A telescola era um bocadinho o YouTube da altura a ser utilizado nas salas de aula, ou seja, em áreas em que não havia
professores, escolas, etc., os alunos da localidade juntavam-se numa sala onde viam aquelas aulas pela televisão, mas o contexto era presencial, ou seja, não estavam entregues a si próprios. Estavam com um professor, que era o mentor, o tutor, que acompanhava as atividades, às vezes não dominava tão bem aquelas áreas que eram transmitidas pela televisão, mas garantia a rotina, garantia o acompanhamento dos trabalhos, etc. O contexto que temos é muito, muito diferente, porque aqui não há presencialidade, e isso é um desafio muito maior do que era o da altura. Sim, eu até costumo dizer, sobretudo aquele pessoal que, por exemplo, está no 9º ano, no 8º ano, com quem eu dava também explicações e que, enfim, os centros estão fechados, portanto não é possível fazer esse acompanhamento, mas ainda assim continuam-me a mandar dúvidas e mantemos algum contacto nesse sentido. E aquilo que eu digo é, bom, aproveitem a telescola se quiserem para fazer revisão de algumas matérias, não é? E que possam ter um professor também que vos explica aquela matéria e, portanto, nesse sentido, não é? Porque temos o 7º e 8º ano a ser dado também, portanto há que fazer esse revisionamento também da matéria. A telescola, acho que sim, acho que é uma boa ferramenta. Já aconteceram alguns percalços. Houve algo que eu não gostei que aconteceu na internet. Que, enfim, eu por acaso tenho gostado de assistir algumas aulas também, porque, enfim, estou por casa, portanto também dou assim um olho. E lembro-me na primeira aula em que há uma pessoa que diz, bom, já sabem, na aula de Educação Física, as meninas não se esqueçam de trazer as suas leggings e os rapazes não se esqueçam de trazer as calças de fato de treino. Isto, a internet explodiu nesse dia, quando estava a ver aquilo disse, pronto, já foste, e de facto a internet já veio dizer porque é que as meninas têm que usar leggings, porque é que os rapazes têm que usar calças de fato de treino. Estamos a falar para público que tem 4, 6, 7, 8 anos, e portanto essa questão das roupas e da ideologia de género, como é chamado muitas vezes, não lhes passa pela cabeça. E, portanto, eu acho que também há muitas pessoas que também estão a querer cavalgar isto politicamente, e eu acho que é uma questão que não é politicamente cavalgável. Sim, vamos lá ver. Porque nenhum destes professores estava preparado para isto, não é? Portanto, isto foi tudo muito rápido, a resposta. O que nós temos ali são um conjunto de pessoas muito corajosas, devo dizer, muito corajosas, que estão a fazer estas gravações num tempo recorde. Isto não é o presidente da RTP, o Dr. Gonçalo Reis, dizia-me a dada altura que o mínimo dos mínimos para a produção de um programa destes, com 900 e tal horas de gravação, seria 6 meses a 8 meses. E nós montámos isto em menos de uma semana, inclusive aos professores, não é? Com todos os receios que têm. Portanto, nós temos ali professores de carne e osso reais, são mesmo professores, não são a Catarina Furtado ou qualquer apresentador tarimbado de televisão. Portanto, dão as suas aulas, e também é preciso saber que ali não há pós-produção, é exatamente como uma aula, eles gravam os 30 minutos seguidos e não há hipótese de recuperar. E como em qualquer aula normal, sobretudo com um grande nervoso, que é normal, acumulado, haverá aspectos que uma vez saem menos bem, e que é preciso ir vendo. Nós temos este acompanhamento também e vamos sempre estando em contacto com as equipas de professores para burilar este ou aquele aspecto, e às vezes há lapsos que são normais neste tipo de trabalho. Agora, eu posso ter, como em tudo na vida, posso ter uma atitude construtiva ou uma atitude de andar à caça do pormenor para dizer tudo o que não está bem, ou se estamos a veicular estereótipos disto ou aquilo. E eu acho que, obviamente, queremos estar atentos a pormenores, mas nós, numa situação de emergência, temos de dar um grande apoio àqueles professores e entender que, às vezes, a nossa sensibilidade para este ou aquele aspecto é uma sensibilidade que já tínhamos, à qual estamos atentos de uma forma pormenorizada, que vale a pena assinalar, não vale a pena, ninguém ganha com fazer disso uma escandaleira. Aliás, sem estar minimamente
preparado. Penso que já tivemos um professor de Educação Física de leggings a fazer a aula. Portanto, e as aulas já estavam todas gravadas, portanto não é uma coisa reativa, nem me parece que seja absolutamente central nesta fase. Portanto, aqueles professores têm o que todos os que somos professores, eu também sou, têm durante uma aula. Têm tosse, têm muletas em que nos penduramos. A professora Isa foi tudo uma escandaleira, porque dizia muitas vezes ok, quantos de nós já não tivemos nas aulas a contar quantos portantos diz um professor. É normal, só mostra que estão ali com a sua autenticidade, com a sua espontaneidade, a fazer aquilo que fazem bem, que é ensinar. E num contexto muito acrescido, porque de dificuldade acrescida, que é quando eu que sou professor estou em contexto de aula, estou a ver as reações, consigo acompanhar se estou a ser claro, se não estou a ser claro. Estes professores estão a falar por umas câmaras, não têm lá alunos para lhes fazer sinais de estarem perdidos, aborrecidos, confusos, contentes, e portanto é absolutamente notável o que estão a fazer, e eles sabiam, e falámos sobre isso no início, sabiam que iam estar expostos aos treinadores de bancada, pessoas que têm muitas opiniões, mas que provavelmente, se estivessem no contexto deles, fariam um trabalho muito pior, porque geralmente Excelente resposta. Os que estão nessas circunstâncias são aqueles que não aceitariam um desafio destes. Exato, é mesmo isso. Mesmo eu com a questão também grave, não é? Grave com uma cama à minha frente, eu também não sei de que lado é que a pessoa vai estar, não é? E até porque também cada episódio alcança pessoas totalmente diferentes. Há episódios que correm melhor, outros episódios que correm pior. E, no entanto, já é uma coisa que eu faço há 3 anos, esta parte. E, portanto, as coisas são assim. Portanto, os meus parabéns também para aqueles que tiveram coragem de estar assim. Passamos agora para o ensino secundário, para depois terminarmos rapidamente com o universitário também. No ensino secundário tenho sido confrontado muito com a situação dos alunos que estavam inscritos para melhoria, mas que afinal já não vão fazer melhoria. Afinal, como é que fica no meio disto tudo? Vão fazer melhoria, não vão fazer melhoria? Certo. Bom, a decisão que foi tomada também sobre a conclusão do ensino secundário foi sempre bastante discutida num contexto que é o facto de haver muitos alunos que estão em ano de acesso ao ensino superior. E aquilo que nos foi pedido ao ensino básico e secundário foi que, e também aquilo que queríamos fazer, que nós garantíssemos que os alunos que estão nos anos terminais, sobretudo, concluem o secundário e fazem as suas provas de ingresso para o ensino superior. Muitas vezes nós não temos noção disto, mas esta operação anual, chamada Operação Exames, tem uma logística associada muito, muito complexa, em termos de número de professores classificadores envolvidos, em termos das forças de segurança que levam as provas até às escolas e as recolhem. Nós este ano não temos as condições ideais de realização de provas. Então, vamos ter que adaptar normas de segurança para a execução dos exames por causa do distanciamento social e de uma série de outras questões que coloca aqui uma série de entraves. Ainda assim, não quisemos de todo que os alunos perdessem a oportunidade de fazer o seu ingresso este ano. Então, a decisão que foi tomada foi relativamente simples. Foi dizer, este ano não há exames, há apenas provas de ingresso. Ou seja, embora sejam os mesmos, não é? Em muitos casos, o que é que isto permite fazer? Permite que os alunos, para a forma de cálculo, para a média de conclusão do secundário, contam apenas as notas internas. Para o acesso ao ensino superior, os exames são utilizados como provas de ingresso. Portanto, a forma simples de dizer isto é, como eu disse há pouco, não há exames, há apenas provas de ingresso. Ora, se não há exames, isto significa que quando eu vou repetir uma prova, eu não a posso usar para efeitos de exame.
Usa apenas para efeitos de prova de ingresso. Portanto, a figura da melhoria é uma figura que releva para a nota interna e não, para a externa. Portanto, há aqui uma separação clara este ano entre o que é conclusão de secundário e o que é acesso ao ensino superior. Claro que isto gerou dois grupos de descontentes, digamos assim. Por um lado, alunos que estão no 12º ano e queriam melhorar a sua nota através de um exame e que se vê impedidos de o fazer, e alunos que já terminaram o 12º ano passado e ou não entraram para a faculdade ou querem mudar de curso e estiveram ao longo deste ano a preparar-se para fazer exames para melhorar a sua nota interna. Então, agora já não do nosso âmbito, mas em parceria connosco, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para garantir, porque o que é que estava ali em causa? Era a comparabilidade entre alunos de diferentes anos, que eram os do ano passado, têm o exame, que geralmente faz baixar a nota interna, a contar, e os deste ano não. 30% da nota. Exatamente. Então, é que em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ficou estabelecido que para todos os alunos que concorrem este ano, o exame não pesa, não conta nas notas internas. Exceto se, são menos casos, o exame tiver contribuído para subir. Ou seja, esta é uma solução que garante o máximo possível de comparabilidade entre diferentes anos e que não prejudica ninguém. Porque aquele que tinha a nota descida pelo exame, desde que tenha aprovação, obviamente, aquele que tenha a nota descida fica com a classificação interna. Os que subiram a nota com o exame não veem esse efeito anulado. E os de anos anteriores têm exatamente as mesmas regras. Portanto, esta foi a solução encontrada para conseguirmos tirar alguma pressão da realização dos exames neste ano e ao mesmo tempo termos comparabilidade entre os alunos no acesso ao ensino superior. Mas, por exemplo, um aluno que queira apenas fechar o 12º ano, em que repetiu, portanto, chumbou o ano passado, 12º ano, se chumbou não se altera, porque se chumbou, o aluno que reprovou o ano passado, este ano faz como externo. Okay. Ou esteve a frequentar e ficará com a nota interna, ou faz como externo e o exame, tal como noutros anos, conta 100%. Conta como nota final. Ok, pronto, então solução bem encontrada, porque lá está, era aquilo que eu vinha também dizendo ao longo do tempo, que não achava justo, porque seria duplamente penalizador para o aluno, porque já sofreu penalidade do ano passado ter chumbado, e este ano não estavam a deixá-lo fazer a melhoria, não é? Poder... O que fica de fora aqui, mas é fruto das circunstâncias que estamos a viver, é se eu queria fazer melhoria através do exame numa disciplina que não é de ingresso. Okay. Essa é a possibilidade que fica de facto de fora por via destas restrições e constrangimentos à realização das provas que temos este ano. Muito bem. Bom, eu acho que a nível do secundário está esclarecido, acho que não há mais nenhuma questão, pelo menos assim, de grande importância que seja necessária. Mas então à parte do ensino superior, que também tem estado a lançar muitas questões, inclusive na minha própria faculdade, o ISCSP, né? Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Nova de Lisboa, ali no Monsanto, que esteve assim um tanto desfasado daquilo que era a Universidade de Lisboa, mas todas as universidades estão em consonância. Isto é, por exemplo, a minha irmã está na FCSH, que é também a tua faculdade. Grande escola. E ela, portanto, está no curso de Línguas, Literatura e Cultura, e ela, há coisa de 2 semanas, fez um exame. Todavia, eu pergunto-me qual é o verdadeiro grau de veracidade desse exame, pela simples questão de que não há forma de ver se o aluno está ou não está a cabular, por exemplo. Portanto, eu estive a dar uma olhada, no sentido de saber como é que ia ser, né? Portanto, aquilo abria 1 hora, fechava automaticamente, no período de 2 horas estava, mas não havia controle nenhum do webcams nem nada assim de género. No entanto, há outras faculdades, desculpa só terminar já, no caso das universidades do Porto, quer seja a portucalense, por exemplo, sei que os professores obrigam que o áudio e a webcam estejam ligados durante o ato de realização do exame.
vamos lá ver, isso aplica-se a todos os níveis de ensino. E nós temos estado a trabalhar bastante isso no Ministério da Educação, até a prever alguns materiais de apoio aos professores. Se eu passo de um paradigma presencial para um paradigma remoto, eu não posso assumir que os instrumentos de avaliação que funcionam presencialmente são exatamente os mesmos que funcionam remotamente. Obviamente, todas as universidades todas as escolas têm graus de autonomia que lhes permitem definir os instrumentos de avaliação. Mas, por exemplo, hoje é mais fácil gravar um vídeo com uma apresentação oral do que fazer um teste sem consulta. Ou até posso fazer, isto já não tem esses problemas todos a que te referias, posso fazer exames com consulta, que geralmente são mais complexos, quer de elaborar, quer de responder, mas já não tem essa questão, isso é um tipo de prova que pode ser feito em qualquer contexto, não é? E por isso é preciso conhecer quais são os instrumentos que existem para a avaliação remota, quais são os métodos também, e o máximo possível também ter aqui a capacidade de entender que, como eu dizia no início, estamos todos a aprender em qualquer nível de ensino. Portanto, também é preciso ir testando a eficácia de alguns instrumentos de avaliação para perceber se no próximo mês ainda é esse que quero utilizar. Nós temos, felizmente, em Portugal, muito boas experiências de ensino à distância, também incluindo avaliação. O caso mais claro é a Universidade Aberta, que também nos está a ajudar agora num processo de grande formação de professores. E nós temos que olhar para quem sabe e pedir ajuda, pedir tutoriais, porque há muitas formas de avaliar à distância. Pronto, isto aquilo que importa aqui era mesmo a questão da veracidade e tudo mais, até porque também tivemos questões de autoestudo e não me parece seja legítimo, não me parece seja razoável esta componente de autoestudo, porque se eu pago 1.000 ou 2.000 euros numa faculdade, é para ter um certificado daquela faculdade que me vai dizer, sim, certifica-se que Cláudio Fonseca tem as competências para isso. Porque senão eu pego nesses mesmos 1.000 ou 2.000 euros e vou a uma livraria e compro todos os livros daquela matéria e isso não faz de mim, não vai ser a FNAC ou a Bertrand ou a Almedina que vai dizer o Cláudio, pelo número de contribuinte, tal, certifica-se que eu não li os livros. Mas não o certificado. Percebes? O ponto é mesmo esse, entendes? Sim, mas é por isso que eu estava a dizer o que estava a dizer, ou seja, há instrumentos de avaliação e de ensino também, não é? Que garantem a veracidade, garantem o desenvolvimento. Há uma questão que tem muitas vezes surgido que é, mas eu à distância posso ensinar conteúdos novos ou só consolidar os antigos? Claro que posso ensinar conteúdos novos, não é? Aliás, o que está a acontecer na televisão é a prova disso, não é? Eu podíamos estar aqui e no meio termos um documentário e depois parar em determinados momentos para o comentar, ouvir a análise crítica que o aluno faz do outro lado, e só essa capacidade de análise crítica é algo que eu posso avaliar online, não é? Neste momento, tu podias ter aí à tua frente uma grelha de avaliação e no final atribuires-me uma classificação em função do meu desempenho nos vários critérios que tinhas aí, se dei respostas esclarecedoras, completas, se comuniquei bem, se não dei pontapés na gramática, uma série de coisas, não é? Que podiam ser os teus critérios. Portanto, a avaliação não está impedida, tal como ensinar coisas novas não está impedido, não é? E por isso, agora, era o que eu dizia, isto foi uma mudança muito rápida, ninguém estava preparado, e por isso também temos de ter aqui uma colaboração e tolerância para entender que uma transformação abrupta de um sistema de ensino, seja em que nível for, para o qual não estávamos preparados, não vai ter respostas perfeitas em 2 semanas, não é? Temos que ter aqui calma, ter capacidade de dialogar entre alunos e professores e famílias, para irmos construindo as melhores soluções. Exato, pronto, a questão é mesmo essa, é que às vezes há professores
Eu estou a dizer isto no sentido geral de algumas faculdades, universidades por aí, que o contacto foi muito difícil, porque depois havia reitores que se agarravam ao facto de existirem 700 ou 800 alunos que não tinham acesso à internet e, portanto, não saía justo para esses 700 ou 800 alunos. Eu compreendo perfeitamente esses 700 ou 800 alunos, todavia há que perceber também se esses números são uma minoria ou uma maioria, não é? E perceber também como se aclimatar isso, não é? Por exemplo, no meu caso do mestrado, nós somos uma turma de 20, quase assim de género, apenas 3 é que somos portugueses, o resto são alunos brasileiros, por exemplo. Muitos deles voltaram agora para o Brasil e estavam também a questionar, ainda ontem, numa videochamada, ao professor se tinham que voltar a Portugal para fazer o exame ou, neste caso, a videochamada para apresentar um trabalho. Portanto, o trabalho que nós vamos fazer é mesmo isso, fazemos um paper e depois, passado uns dias, marcamos uma conferência com o professor, aberta ou não com a turma, para expormos, tal como se fosse uma apresentação oral, também com o tempo e tudo mais. Portanto, eu acho que o método mais justo neste momento seria os alunos fazerem trabalhos e também apresentá-los no sentido. É algo que é justo para todos, não é? Porque todos estamos em casa. Obviamente estamos mais limitados porque já não temos acesso, por exemplo, à biblioteca da faculdade. Isto é pensar, por exemplo, em alunos de Direito que podem precisar de uma construção ou de um livro mais em específico e não esteja disponível online, que é essas coisas, não é? Mas há que arranjar essas ferramentas novas. E não esquecer os que de facto não têm acesso à internet, não é? Porque tudo isto se agrava, as desigualdades agravam-se neste contexto. E se eu olhar apenas para a maioria, a minoria fica muito mais para trás do que ficaria em condições normais. E, portanto, isto tem de estar aqui associado também, e é muito difícil, não é? Eu tenho a percepção disso em larga escala, mas cada escola, cada diretor de turma sente essa angústia quando não consegue chegar ao aluno, mas também é interessante ver que há escolas, algumas em contextos muito complexos. Ainda hoje recebi um relato de um diretor contente que está num contexto socioeconómico mesmo muito complexo e que já consegue ter, acho que lhe faltam 12 alunos a estar ligados. E isto foi porque deitou mão de todas as parcerias possíveis, de todas as soluções mais criativas, para garantir que nenhum aluno ficava sozinho sem aprender durante 3 ou 4 meses. Sim, é mesmo isso. Nós percebemos como é que não podemos deixar ninguém para trás, não é? Que possamos todos chegar mais ou menos ao mesmo tempo à linha de meta. João, para terminarmos, mensagem final que queiras deixar tanto aos professores, porque também existem professores a consumir este podcast, mas sobretudo aos estudantes. Não deixo uma, deixo duas. Aos professores, um grande louvor pelo que está a acontecer. O nosso sistema educativo está a responder muito melhor do que os de outros países. Aos alunos, como sempre deviam fazer, o que se pede é que cumpram a vossa parte. Cumpram a vossa parte. Tenho visto também alguns relatos menos felizes de atitudes de alunos. Saibam que os professores estão a trabalhar de uma forma muito dedicada, mas o trabalho deles só tem expressão se do outro lado tiverem alunos que querem mesmo aprender, querem mesmo colaborar. Porque a palavra de ordem, neste contexto de crise, desta pandemia, é colaboração. Colaboração entre todas as áreas da sociedade e é aquele momento em que eu não posso, lá está, ficar sentado a perguntar o que é que os outros fazem por mim. É ao mesmo tempo perguntar também o que é que eu posso fazer perante a dificuldade para que as coisas corram pelo melhor possível. Muito bem. Uma adaptação portuguesa da frase do John Kennedy. Pois é verdade, nem por isso. Bem, é João, John, está lá perto. Está lá perto. Muito bem. João Costa, Secretário de Estado da Educação, foi um gosto ter-te aqui também. Obrigado por aceitares também este convite, porque é nestas alturas também que eu venho a dizer que nós, este lado de produtores de conteúdo, eu sei que há muitos também produtores de conteúdo que se têm associado, como é o caso do Window, que vai aparecendo nos intervalos também do Fica em Casa, do Estudo em Casa. Se nós temos voz, então é justamente usá-la neste momento e, portanto, poder trazer também aqui para vocês, em primeira mão, o doutor João Costa. João, obrigado
E, Obrigado. caros ouvintes, vocês sabem, como eu costumo dizer, até lá tenham boas conversas e já agora, bons estudos. Em casa.